Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um Conversa com o Associado. É um programa, uma iniciativa da Abrafiltros que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service. A você, seja muito bem-vindo a esse que é o nosso episódio número 7. Hoje temos o prazer de receber eles que completam agora seus 35 anos de história, representantes aqui da DBD La Filtration, João Moura e André Moura, fundadores da empresa. Sejam muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Muito legal, viu? Seu Moura, para quem já conhece, é o nosso presidente executivo da Abrafiltros e hoje aqui ao seu lado também André Moura, irmão do seu Moura, juntos aí à frente há 35 anos da DBD La Filtration. E hoje a gente vai conversar, um bate-papo aqui para falar, para conhecer. O Conversa com o Associado é um espaço para que as empresas associadas à Abrafiltros falem um pouquinho sobre a sua história, seus produtos, serviços, compartilhem aí esse conhecimento, essa experiência que eu sei que vocês têm de sobra e eu quero aqui só aprender e escutar de vocês belas palavras e muito conhecimento. Preparados? Preparadíssimos. Sim. Tá, então tá bom. Ó, gente, aproveitem, tá bom? Esse é um espaço nosso e eu quero, primeiro, acho que pra gente começar, vamos conhecê-los. Antes da DBD La Filtration, seu João Moura e André Moura tinham uma carreira, uma trajetória profissional e o filtro sempre esteve presente? Como que foi? Começa você. Não, começa você, que é o mais antigo. O mais velho, né? Bom, eu comecei a carreira na área de vendas, na área comercial. E depois fui para a área de marketing, fui estudar marketing, fui trabalhar em algumas empresas. Trabalhei na Eaton, divisão de transmissão, depois fui para o Brasil, do Grupo Freudenberg, e depois eu cheguei na Donaldson. Foi aí que o filtro entrou na nossa vida, né? Eu comecei a trabalhar com filtro e a pesquisar o mercado de filtro em 1978. E o primeiro estudo que eu fiz foi para uma companhia de borracha que eu trabalhei, que era o Brasil, que é do grupo da Freudenberg. Então eu fui fazer uma pesquisa para fornecer borrachas, vedações para a área de filtros. E foi aí que eu tive contato com o mercado de filtro, com as pessoas. E em seguida eu fui convidado para trabalhar, né, para participar de um processo seletivo. E foi aí que eu entrei para o mercado de filtros. Comecei com Donaldson. Donaldson é automotivo. Na área Donaldson é a divisão automotiva, mais na linha pesada, né? Entendi. Então, foi aí que entrei e comecei, né, a me interessar pelo mercado de filtro, foi nessa época. Muito bom. André? Bom, a minha formação é técnica, né? Eu fiz curso técnico mecânica no Senai, uma grande instituição do Brasil, né? Foi uma escola fundamental na minha vida. Eu sempre quis ser engenheiro, né? E quando eu terminei meu curso de técnico mecânico, fui trabalhar numa indústria grande, que hoje se chama Maxion, na época era chamada Motores Perkins, motor diesel, né? Então eu trabalhava na área de processo e fabricação, a área que eu era apaixonado, e ingressei no curso de engenharia, né? Sempre tive vontade, desde criança, desmontava relógio, desmontava bicicleta, tudo que vinha pela frente eu desmontava e montava e todo mundo falava... Você tem jeito para coisa, né? Então, aí eu fui montar e desmontar motores, né? Num período aí, trabalhei mais ou menos uns 10 anos nessa empresa, praticamente 10 anos, né? Foi quando o Moura montou um escritório de representação comercial, onde ele era representante da Donaldson, da própria Donaldson, né? Me chamou para trabalhar lá numa área que ele tinha... uma empresa que era para representar máquinas operatrizes, e eu falei para ele que não queria, porque eu não tinha nada com vendas, a minha coisa era técnica, não queria saber disso, e ele foi, me convenceu, né? E basicamente essa minha formação técnica, e depois eu fui obrigado a aprender a parte comercial, a parte
técnica também para vender, Né? administrativa toda, né? Então essa é a minha história aí, meu início de carreira, né? Muito bom. E aí chegamos então a esse momento do convite, a representação. Sim, E aí era filtros automotivos. sim. E a partir daí, como que as coisas aconteceram? Começamos a vender os filtros automotivos, né? Tinha uma concorrência muito grande, porque a nossa empresa era muito pequena, era eu, o Moura e mais 2 pessoas, 3 pessoas. Era aqui no mais. ABC? Era aqui em Santo André. Foi em Santo André, a nossa primeira empresa lá em 1989, e logo assim, para brindar a primeira empresa, o Collor foi eleito como presidente. Nossa. E aí teve a parte de confisco, de poupança e tal, então foi toda aquela dificuldade empresarial no início, né? E depois de algum tempo trabalhando como distribuidor de filtro automotivo, uma empresa que nós representávamos também, que era Parker e Lemp, eles trouxeram para o Brasil uma divisão de filtros industriais, e eles estavam selecionando os próprios distribuidores deles para que pudesse também distribuir os filtros industriais. Então foi aí que nós entramos nessa parte de filtros industriais para vender para a indústria, e logo em seguida nós acabamos, teoricamente, desistindo, né? Lógico, demorou algum tempo, mas nós nos voltamos totalmente para filtros industriais, né? A representação na época era a melhor saída do que já criar uma empresa? O que vocês... Não era que era a melhor saída, era a condição mais fácil para você começar um trabalho e para você gerar oportunidades, porque o mercado ele sempre foi dinâmico. Então, o que tinha na época era aquilo. Eu tinha uma condição e uma disponibilidade para trabalhar com representação de filtros, porque eu estava no mercado. E na época eu tinha recebido um convite da Fran. E quando eu falei com a Donaldson que eu ia montar um negócio e ia para a Fran, ele falou, não, então fica com a gente, você já conhece, trabalha. Então, por questão até de convivência, a gente ficou com o Donaldson. Mas, na verdade, a gente foi descobrindo que era uma linha muito limitada à época. E a gente tinha muita concorrência, porque você não tinha condição. Todo começo é um começo muito difícil. Sim. E você, quando é começo, você precisa enfrentar situações. Então, vivendo daquela condição, a gente foi enxergando, como o André acabou de falar, e eu acho que tinha uma coisa nossa já na área industrial. Eu acho que foi uma tendência natural. Nossa, porque eu também fiz um curso técnico, mecânico, numa cidade vizinha minha que eu nasci, Mojimirim. Então eu tinha uma coisa, e muita coisa tinha do nosso pai também, que tinha uma empresa e que tinha tudo a ver com coisas, né, com indústria, com coisas. Então, eu acho que foi uma coisa natural, foi uma coisa que nós fomos levados a fazer isso. E depois teve também gente que veio trabalhar com a gente que tinha um perfil, tinha essa flexibilidade para aceitar isso. Então, nós fomos entrando porque as dificuldades na área automotiva eram muito grandes, a concorrência. Naquele tempo tinha um negócio chamado marca própria, então você tinha aquela bandeira, quem vendia a Fran vendia só Fran, quem vendia a mãe era sua mãe, e aí por diante. Então a gente começou a enxergar, eu visitava muito as montadoras, né, e tinha amizade, então a gente começou a visitar isso para ver. Mas as dificuldades eram grandes, porque a gente visitando esse segmento industrial, já tinha gente fornecendo, já tinha gente... Então, a concorrência, ela era muito, muito fechada, era muito blindada, então você tinha que criar alternativas. Sim. E nós não desistimos, a gente foi trilhando nesse caminho. E aí surge a ideia da... Primeiro, foi LAF ou DBT? Deixa eu só fazer um complemento aí. Boa complementação. A parte de filtros automotivos, o consumo é absurdo.
o giro era muito grande, nós vendíamos para construtora, como Camargo Correia, para empresas de ônibus, na época muito construção pesada no Brasil, para tratores Caterpillar. Então, quando você ia vender, participar de uma cotação, você tinha que ter aquilo no estoque para poder entregar de imediato para os clientes finais. E para você ter estoque, você tinha que ter muito dinheiro empatado no estoque, porque você não conseguia, às vezes, vender e buscar, às vezes a fábrica demorava um tempo para entregar, então você perdia a venda por essa razão. As distribuidoras eram muito grandes, eles tinham uma estrutura fortíssima, muitos vendedores, a parte de atendimento era muito grande, então nós nunca tínhamos grandes vendas, nós tínhamos vendas muito pequenas, existia um problema também de pagamento, de recebimento nesse mercado, né? Muitas distribuidoras grandes faliram, né? Então nós naturalmente fomos indo para o mercado industrial também, porque é um mercado mais específico, é um mercado mais técnico, é um mercado que a concorrência, em teoria, não é tão grande, né? Pelo menos na época, porque o giro na empresa, para filtros automotivos, das grandes empresas na época, que era MAN, Fran, Tecfil estava começando a se destacar, Erlemp. a própria Filtros Roma, né? Erlemp, que depois virou Parker. Era uma guerra, assim, absurda. E até hoje eu entendo que seja, nós estamos fora desse mercado, mas eu entendo que seja, porque as demandas são absurdamente altas, empresas de ônibus, frotistas e tudo mais, né? Uma coisa com relação ao nome, né? O nome DBD, você quer falar sobre o nome DBD? Ou por Pode quê? falar você. O nome DBD... Ele veio junto com nós a precisamos ideia ter... né, da fábrica? Não. O nome DBD era... Lá na frente era distribuidora e o DBD era Donaldson do Brasil Distribuidora, ou era distribuidora brasileira Donaldson, alguma coisa assim, né? Nós criamos essa marca e lá na frente, próximo ao ano 2000, que nós começamos a montar sistemas usando filtros industriais, nós criamos um outro nome, que era LAF, né? Que o Moura também, se o Moura quiser falar sobre isso, o porquê do nome LAF, o Moura sempre foi muito criativo, assim, para essas coisas de marketing, né? Eu sempre fui o cara mais técnico, ele sempre o cara mais comercial, né? Uhum. E o LAF veio lá próximo aos anos 2000, né? Que teoricamente eram duas empresas, e depois nós fundimos essas duas empresas numa empresa só, também no começo dos anos 2000, tá? Quer falar sobre o nome LAF? O nome LAF, quando o André pediu, né, para criar um outro nome, que a gente ia começar um outro negócio, então eu pensei e criei LAF. Então, meu pai chamava Lázaro, então eu usei LA de Lázaro, né? Minha mãe era Rocefa, mas todo mundo chamava de Fina. Então eu pus o F de Fina e FI de Filhos. Que legal. Então a gente fez uma homenagem para os nossos pais, né, que são muito importantes na nossa formação, educação, no exemplo. Então nós criamos o nome LAF e aí criamos a indústria, né, em 2003, né, e usou esse nome. E depois, com o passar do tempo, a gente começou a ver o nome e jogamos esse nome LAF para a família de produtos nossos. Então o André sentou um dia e começou a desenvolver a nossa família de produto. A gente fazia o que o mercado pedia, né? O que os nossos vendedores traziam, e aí nós precisamos criar uma família de produto. Então o André foi desenvolvendo, foi dando nome, e com o passar do tempo nós trouxemos o nome LAF para a família de produto. Uhum. E mudamos o nome da empresa, né? E trouxemos tudo para dentro dessa empresa que nós temos hoje. As distribuidoras que nós tínhamos, né, nós trouxemos tudo para dentro da empresa. E o pessoal que trabalhava conosco, nós trouxemos esse pessoal para trabalhar no famoso home office que a gente aprendeu aí, né, com a pandemia. Mas nós já tínhamos isso. Sim. Então o André pode esclarecer melhor isso, porque foi uma participação muito ativa e interessante à época. Então acho que vale comentar isso, que é importante. Eu acho que é legal também trazer essa questão da estrutura, né? Quando vocês eram representantes, porque eu particularmente conheço o que vocês têm hoje enquanto estrutura e acho muito legal.
Mas essa linha do tempo também, vocês começaram, como o Moura disse, no escritório residencial, depois foram evoluindo para um prédio, hoje vocês têm uma estrutura bem bacana, né? Sim. Quer falar sobre isso? Nós começamos em casa, né? Na verdade, né? Nós começamos em casa e o André, numa época, ele estava meio assim, estava se formando engenheiro. E aí a gente conversou, como ele disse, ele veio trabalhar conosco e tal. E aí quando a gente começou a fazer a empresa, né? Como eu disse, o mercado é muito dinâmico e você tem que acompanhar o mercado. Se você não aproveita a oportunidade desse dinamismo que o mercado oferece, você não anda, você fica para trás. Então, essa época, a gente enxergou que o escritório de representação não tinha muito sucesso. Porque, como você disse no começo, é tudo empresa familiar, pequena, falta visão, falta interesse, falta vontade, né? E não é todo mundo que vê, todo mundo que enxerga isso, né? Então, a gente acho que teve a sorte de enxergar que aquilo não era o que era para nós. A gente tinha coisa mais na frente. Então, aí nós resolvemos, então, a criar a DBD, né? Eu conversei na época com um contador que nós tínhamos e ele falou, se você quer isso, o caminho, se você quer ser empresário, se você quer crescer, eu acho que você tem que continuar, você não tem que parar. E uma opção é essa, é fazer a loja, né? Fazer comércio, né? Porque a representação comercial, nós não tínhamos nota fiscal, aí foi criada uma outra empresa comercial, foi extinta a representação comercial, e aí nós comprávamos, vendíamos e fazia aquilo que nós tentávamos fazer, aquilo que os grandes faziam, ter produto no estoque. Tinha que ter produto no estoque para entrega imediata, né? Porque às vezes o cliente ligava, você tinha que entregar no outro dia, alguma coisa assim. Então, nós começamos a entender como funcionava isso e ver as dificuldades de se ter estoque, produtos que de repente não giram, né? Ou seja, qualquer empresa comercial, os produtos precisam girar, não pode deixar lá parado no estoque e não vender. Então, é uma coisa, as decisões de compras e tudo mais, elas se tornam muito mais complexas para entender o que o mercado precisa, né? Basicamente isso. Eu acredito muito que você é levado por situações, né? E eu acho que a gente foi sempre levado para isso, né? Porque eu acho que foi uma tendência natural nossa, né? A gente chegou onde está por muito trabalho, mas também pelo próprio mercado, né? Que foi uma união boa nossa, né? Com nossa proposta e a necessidade desses mercados, né? Então, eu acho que quando a DBD nasceu, quando ela foi fundada, né? E a gente começou a sociedade essa época, em 89, quando nós fizemos, né? É bom lembrar que o André não só irmão, mas ele virou meu sócio pela própria Rogéria, minha esposa, né? Que falou, poxa, vocês se dão bem, por que vocês não fazem um negócio junto? Legal. Então foi isso, né? E eu, na hora de falar com ela, assim, eu falei que ia dar uma percentagem do negócio para ela. Ela perguntou para mim, isso aí não vai te fazer falta, não? E aí a gente virou sócio, né? 50-50 e estamos juntos. Eu acho que é isso, mas eu acho que o que leva a gente é sempre o mercado. Uma coisa importante aí, nós tivemos muitas filiais, né? O Moura... nós temos que ter filiais, aquela coisa da distribuição, ter o estoque aqui, mas ter o estoque em outro lugar, né? Então, na nossa empresa, nós fundamos em 89, em 92, 3 anos depois, nós criamos uma filial em Ribeirão Preto, que essa filial, nós tivemos ela, né? Fomos proprietários dessa filial até 2012, ou seja, nós ficamos 20 anos com essa empresa lá. Primeiro filtros automotivos, depois filtros industriais, né? Fizemos também filial em Campinas, fizemos filial em São José dos Campos, que por um período curto de tempo. DBD vai. Fizemos filial em Salvador, na Bahia, né? Legal. Então, 92 fizemos a filial em Ribeirão Preto, 98 em Campinas,
2003 em Salvador, na Bahia, né? Então era DBD Ribeirão, DBD Campinas, DBD Nordeste, que era lá em Salvador. Então nós tínhamos funcionários em todas essas empresas para atender a área de vendas, a área de entrega e etc., né? E quando nós iniciamos a fábrica, que aí sim a fábrica era LAF Filtros, né? Era separada em teoria da DBD. Quando nós fizemos a fábrica e começamos a fornecer produtos, né? Fabricados por nós, nós entendemos que a distribuição, ou melhor, as filiais, elas já não eram tão mais importantes, né? E nesse período também nós fomos distribuidores de grandes marcas da área da parte industrial. Nós somos distribuidores da Cuno, né? Que hoje é 3M, por muitos anos. Fomos distribuidores da Melipor por muitos anos. Hoje a Melipor é Merck Melipor, né? Fomos distribuidores de algumas outras empresas aí desse mercado industrial, mas as mais relevantes são a Cuno, a Parker, a Cuno, a Parker, a Melipor, que a gente ficou bastante tempo distribuindo produtos da Melipor, né? E aí até que nós criamos, a nossa fábrica começou a aumentar, começamos a ter maior capacidade de produção, criar produtos, né? Então, em 2008, nós criamos uma linha totalmente nova, com especificações técnicas, né? Com datasheet de todos os equipamentos, né? E fomos criando produto. Hoje nós temos uma linha bastante extensa de produtos, né? Para filtração industrial, filtração líquida, na verdade, e filtração para gases, né? Óleo e gás, né? Óleo e gás, né? Então, esse é mais ou menos aí nesse período aí, tivemos as filiais, depois nós fomos encerrando essas filiais e hoje a gente vende praticamente para todo o Brasil. Fazemos algumas vendas para o mercado da América do Sul, não focamos muito a exportação, né? Mas nós temos grandes clientes aí em todo o território nacional, tá? Muito bom. Ainda sobre a linha de produtos, serviços, como que funciona? Nós temos uma linha, na verdade nós temos algumas unidades de negócio, que nós chamamos de filtration, né? Nós chamamos de water, nós chamamos de e-coat, que é para a parte de pinturas, nós chamamos de peças, né? De partes, peças e partes para reposição, e de serviço. Então nós temos 5 unidades de negócio distribuídas dessa forma. A parte de filtration são filtros de cartucho, filtro bolsa, filtro para água, separadores centrífugos. Nós temos uma linha bastante grande, né? E esses produtos são vasos filtrantes, né? Que nós fabricamos de acordo com a NR13, né? Nós projetamos toda a parte, fazemos todo o memorial de cálculo e etc. E fabricamos esses produtos para as mais diversas empresas aí, segmentos de mercado. A parte de water, que é a parte de tratamento de água, né? Nós temos sistemas abrandadores, desmineralizadores, osmose reversa, nanofiltração, ultrafiltração, né? Nós estamos nessa área aí para reuso de água. Temos a área de e-coat, que são sistemas de ultrafiltração para pintura, né? Pintura KTL, né? Que as indústrias utilizam. Nós temos a parte de repostos, né? Que são cartuchos, filtro-bolsas, elementos filtrantes metálicos, né? Membranas de osmose, de ultrafiltração. E a parte de serviços também, quando o cliente tem necessidade de qualquer tipo de problema de filtração que ele tenha, nós temos uma equipe que vai até a empresa e presta o serviço necessário, né? Então essas está distribuído dessa forma a nossa forma de atuação, né? Filtração líquida e filtração para óleo e gás, né? Filtração de ar nós vendemos no passado, mas hoje nós estamos fora, né? Nós fomos, inclusive, distribuidor da Camfil, hoje tem uma empresa muito grande, que é uma empresa sueca. Nós fomos distribuidores deles antes de existir a fábrica aqui, né? Nós trouxemos para e é muito importante que essas... É verdade. Não existia a Camfil no Brasil, nós fomos distribuidores, né? Depois eles montaram a fábrica, a gente acabou saindo dessa linha aí.
é muito importante que todas as empresas grandes, né, referências em filtração, a Cuno, a Millennium, né, a Parker, todas as empresas, nós fazíamos muito treinamento técnico, né? Nós tínhamos uma carga, né? Então, o nosso pessoal, nós temos assim um conhecimento técnico em filtração, né? Nós temos muita facilidade em expor os nossos produtos, em detectar problemas, né? Em solucionar problemas que os clientes eventualmente têm, né? Então, isso graças a todo o conhecimento adquirido nesses anos todos aí das mais renomadas empresas que a gente foi absorvendo, né? Hoje você tem uma facilidade de encontrar muita informação técnica na internet, naquela época não tinha, naquela época as empresas é que passavam isso para nós, né? Através de simpósios, conferências de vendas, né? Então nós somos distribuidor também da Eaton, da Hayward, da GAF na época, eu esqueci de falar aqui, né? Que nos últimos tempos ela era Eaton, antes disso era Hayward, antes disso era GAF, né? Então, uma experiência assim bastante longa de treinamentos, né? De vivência nesse mercado, né? E basicamente é isso. Tem o fator também de serviços, né? Do atendimento que vocês fazem no pós-venda, que é bem interessante. E no pré também, né? A gente procura sempre informar o cliente, né? Lógico, nós participamos de muitas cotações, né? Com grandes empresas, empresas concorrentes, cada um tem a sua forma de trabalhar, né? A gente sempre procura expor e oferecer o melhor para o cliente, né? Às vezes a gente faz adaptações, olha, eu quero isso, tira isso, coloca aquilo e tal, mas nós entendemos que o cliente sempre fica satisfeito com as indicações que nós fazemos, né? Mostrando, olha, isso aqui tem um caminho, ele chega em tal lugar, isso aqui tem outro caminho, né? Não. Isso assim de uma forma figurada, né? Mas aí a decisão é dele, do que ele vai querer, do que ele vai escolher e tal, né? Então a gente entende que a gente faz um bom trabalho aí de pré-venda. Sim. E um bom trabalho de pós-venda também, porque problemas acontecem, né? Você constrói uma casa, de repente tem uma coisa lá que, de repente, aconteceu algum fator lá que um reparo. Que tem que ter um reparo, alguma coisa assim. Então, nós sempre somos muito prontos, né, a solucionar eventuais problemas que tem, detectar, e isso gera um aprendizado também, né? Tudo isso nos ensina cada vez mais, né? E a gente sempre busca melhorar, aquela história da melhoria contínua, né? Toda vez a gente quer fazer algo melhor do que nós fizemos lá atrás, né? Então isso também eu acho que é alguma coisa assim que vai de encontro ao sucesso, né? Ao reconhecimento de mercado. Então tudo isso é muito importante. Você trouxe, você falou de certificações. Você trouxe uma questão de normas em relação aos produtos, mas vocês têm certificações também, ISO? Sim, nós temos a certificação ISO, né, para vender para grandes empresas aí, e nós atendemos a NR13, que é uma determinação hoje para todos os vasos de pressão, né, de alguns produtos. O mercado no passado não era tão exigente assim, mas nos últimos 10 anos é uma exigência bastante grande em todas as empresas, né, indústrias químicas, tal, indústrias que trabalham óleo e gás principalmente. Então, nós atendemos tudo que é requisito, pré-requisito para a fabricação de filtros, né? Nós temos experiência, temos um corpo técnico lá de produto, de projeto, que é bastante conhecedor, né? Então, discutimos isso com as empresas, às vezes, que faz algum comentário. Então nós temos muitos argumentos para discutir sobre isso e mostrar o que nós estamos fazendo, né? Legal. Então, e assim, sempre buscando, né, treinamento de pessoal, sempre buscando coisa para aprimoramento, né? Muito bom. 35 anos, hein? 35 bonito, cara. Aprendi com você. Não é Aprendi possível. com você. Não, tá craque mesmo. Tá vida, né? Seu Moura que é o falante aqui, e você, ó. Senhora, parabéns. Mas, ó, deixa eu... até falando dessa brincadeira de comparar, 35 anos, considerada uma empresa familiar, de sociedade de irmãos. Nos contem o segredo.
Como que é essa relação no dia a dia? Pelo que eu vi, existe um complemento um do outro, né? Um é mais técnico. Todo mundo fala isso, nós nos complementamos, né? Isso é verdadeiro, né? Eu acho que é uma união boa e gostosa. Eu acho que tem que ter respeito, eu acho que tem que ter... eu acho que a gente tem que ser inspirador, sabe? Então eu acho que a gente tem muito isso, né? De inspirar, de fazer e tal. Então eu acho que esse é o segredo, né? Da empresa familiar, né? Eu respeito o espaço de cada um, né? E o André vem tocando a empresa há 24 anos, né? Depois que eu passei por algumas cirurgias aí, e ele ficou na empresa, eu fiquei, né? Demorei para retornar, e nesse meio tempo eu sempre fiz alguma coisa, eu tenho necessidade de ser útil. Então a gente criou a agência, criou a revista, né? Abra Filtros, e ele sempre apoiou, ele sempre, né? Eu sempre me cobrava, e quando eu ia falar, ele falou, não, fica de boa, fica tranquilo. Até hoje, André, eu vou falar, não, fica de boa, fica tranquilo, é o jeito dele. Então a gente tem assim uma sinergia muito grande, a gente entende muito um o outro. E a gente não duvida um do outro. A gente sabe que aquilo que se compromete a fazer é feito. Então, a gente é resistente até tomar uma decisão. Depois que nós tomamos a decisão, a gente segue sem complicação. Acho que esse é o segredo. O segredo é esse, dar espaço, né, para tudo e para todos. Muito bom. A parceria, né? E é um casamento isso, né? Existem situações complicadas, às vezes, dificuldades, às vezes, né? E graças a Deus a gente sempre superou tudo, né? E entendo, assim, que a nossa relação também de família, né? A educação que nós tivemos, foi base para a união que nós tivemos da nossa família, dos nossos pais, fez com que a gente perdurasse por tanto tempo, né? Talvez se nós não trabalhássemos juntos, nós não seríamos unidos como nós somos hoje, porque todo dia nós estamos lá, né? Sim. Conversando e tal, e às vezes a gente mal se fala, né? Mal se fala, mas estamos juntos sempre, graças a Deus, né? E você comentou da Abra Filtros, né? Eu não preciso nem perguntar para o seu Moura, mas eu sei que você esteve sempre apoiando e sempre por perto da associação. Sim. Na sua visão, a associação para o mercado, como você enxerga assim, a importância? Com certeza, né? Todo mundo, né? Qualquer grupo que se junta, se organiza e discute os problemas, né? Isso é muito importante, né? Então, existia, principalmente lá atrás, essas brigas, às vezes, distribuidores, eram coisas assim, ferrenhas, né? Depois, brigas de fabricantes, né? Então, eu acho, e assim existe, né? A Sindipor, existe a Anfávia, todas as associações, Sindipeças, todas a própria Fiesp, né? Que o grupo se une, e a Agrofiltros, eu acho que ela tem feito um bom trabalho, né? E foi aí idealizado pelo Moura, e ele contou com a ajuda como ele tem uma influência bastante, conhecia muita gente nesse mercado, né? E o pessoal comprou a ideia dele, né? As empresas compraram a ideia dele. Eu lembro que no começo nós éramos aí, né? Porque a DBD é membro fundador da Abrafiltros e mais algumas outras empresas. Isso. Eu não sou tão atuante na Abrafiltros, né? Porque o Moura está lá, e aí tem o privilégio de ter o presidente como sócio, né? Então, mas a gente entende que, esses dias eu estava vendo, o número de associados da Abrafiltros cresceu absurdamente, né? Nós tínhamos lá no começo 20 e poucas, hoje nós somos uns 80, alguma coisa assim, né? Mais, talvez, né? Então, são empresas, assim, de referência, né? Empresas grandes que necessitam do apoio, da orientação da Abrafiltros também para balizar suas ações e planejamentos dessa empresa, né? Então, eu acho que a Abrafiltros, assim como a grande maioria das entidades, né, as associações, elas sempre trazem benefícios, né? Muito bom.
A gente está chegando já na nossa reta final, mas aproveitar vocês aqui, né? E criar uma análise rápida, assim, da evolução. E aí nem mais de vocês, porque vocês apresentaram aqui muito bem como vocês foram trilhando aí o caminho ao longo desses 35 anos, mas em relação ao setor, nos aspectos gerais, assim, se vocês quiserem destacar algum de evolução tecnológica, inovação, expectativas de mercado, um panorama, assim, do que vocês viam como desafio, se evoluiu, e para o futuro, o que vocês pensam que vai mudar ainda? Eu falando, mano, fala você, não, fala você, depois eu complemento. Fala você. Olha, eu acho que trabalho, não tem outra saída se você não trabalhar, né? Isso né? A gente aprendeu, né, com os grandes profissionais, os grandes executivos, né, os grandes donos de empresa, né? A inspiração, mas você tem muito, muito, muito trabalho, né? E a inspiração, ela participa de uma forma pequena, né? Que é sonho e tal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você pode, né? Mas você tem que trabalhar muito e saber o que faz, né? Você tem que ter uma saúde muito boa, você tem que ter... Se existe a necessidade de sabedoria, né? E o fator sorte é muito importante, eu acho, né? Para que você possa fazer as coisas acontecerem, né? Pessoas, E do mais, o segredo é pessoas, né? Agregar pessoas, trazer pessoas, né? O André falou, mostrou uma ideia, né? E a pessoa gostaram, compraram tal, né? Você compra aquilo que é bom só. Você não compra uma coisa que você percebe que não é bom, né? E você precisa ter inspiração, mas você precisa ter uma coisa boa também que vai dar, né? E vai gerar alguma coisa. E trabalhar muito, não tem outra coisa senão trabalhar. O mundo registrou, a história registrou que só o trabalho dá o resultado que você precisa. E o resto é acompanhar a tendência, o resto é acompanhar momentos e situações, né? E saber tomar as decisões certas. Eu acho que é esse onde entra a sorte, né? E onde entra a sabedoria e a saúde para que você possa manter e dar continuidade naquilo que você começou. Eu acho que o comprometimento é uma coisa bastante importante, né? Aquilo que o Moura falou, trabalho, né? Quanto mais você se compromete àquilo, maior sucesso você vai ter, né? E aquela historinha lá, né? Tem uma frase lá que meio antiga aí, que eu descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então, o comprometimento, a ética, né? A empatia, né? Com o seu cliente, né? Com o seu funcionário, isso acho que é muito importante, né? Se colocar no lugar, né? Dessas pessoas, entender, né? E a coisa vem com o tempo, o que o Moura falou, assim, tem coisas que vêm mais rápido, né? A gente sabe de histórias aí de empresas que se fazem em 5 anos, né? Tem empresas que se fazem com 20, né? Então, ao longo do tempo e o reconhecimento. Hoje a gente tem um reconhecimento bastante grande dos nossos clientes, a gente entende dessa forma, né? Que os clientes, eles têm uma confiança muito grande em nós, né? Não só clientes que são clientes cativos, mas novos clientes, né? Aquele cliente que chega e entende o que a gente faz, a gente mostra isso, sem embromação, é extremamente objetivo. Está aqui para você ver, ó. Então não tem nada melhor. Aí eu vou comprar uma casa. Mas eu vou construir a casa, né? Então eu mostro a casa pronta, né? Então isso eu acho que é assim um fator muito significante. E a história que nós temos, né? A história aí de feitos, né? Que foi feito nessa empresa, naquela empresa, tal. Então isso dá uma confiabilidade muito grande para o cliente. E eu acho que isso é em todo o mercado, né? Mercado de roupas, mercado de imóveis, móveis, né? Mobiliário e imobiliário também, né? Então, todo o mercado e surgem coisas novas, né? Tecnologia, nós somos do tempo, outro dia eu estava brincando que
ia fazer ligação, tinha que pedir para telefonista. Sim. Hoje é o celular, hoje é FaceTime, né? Então você tem uma facilidade de coisas novas e teoricamente o mundo ele é muito mais fácil hoje, né? Mas o trabalho ele continua o mesmo, né? O empenho, aquele que Exato. faz programa de TI, aquele que fabrica sapato, aquele que fabrica sei lá o quê, né? Aparelhos eletrônicos, etc. Lógico, existem demandas maiores em segmentos. Estava falando do filtro automotivo, né? A demanda do filtro automotivo é absurdamente alta, né? Com relação à demanda do filtro industrial, né? Mas a demanda do filtro automotivo, de repente, pode ser um problema no futuro aí, com carros elétricos. A gente não sabe ainda se vai existir ou se não vai vingar, né? Então, o mundo vai andando e você tem que seguir, né? Você tem que ir absorvendo, vendo o que pode ser melhorado, né? O que pode ser mudado e o trabalho sempre existe, né? Sempre vai ser pano de fundo, né? E as empresas, né, podemos falar assim, é como uma criança, né? Quem é pai recente sabe disso, né? A empresa ela precisa de atenção, cuidado e precisa de investimentos, né? Então é como um filho. O cuidado tem que ser constante e ele nunca acaba. Bom, você vai ser pai eternamente, né? Enquanto viver. E o bom é que você deixa o filho. O aprendizado, é a continuidade. Então, eu acho que Os exemplos, né? Os exemplos, então, a empresa é isso. Não existe milagre, não existe nada. Não existe assim, eu vou fazer que nem esse, eu vou copiar, eu vou fazer. Não tem. É trabalho, honestidade, comprometimento e está sempre ligado na dinâmica dos mercados. Porque é ele que faz você virar, você girar. Você, né, tudo, a maioria, tudo empresa familiar. E essa tendência, ela vai continuar eternamente, em função da historinha do filho que eu te falei. Porque é só assim que você consegue construir e fazer bem uma nação. Não tem outro jeito. Eu ia pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem estava começando. Nem precisei. Já arrasaram, já. Tem que seguir em frente, né? Segue sempre em frente, Sim, trabalhando. com certeza. Gente, muito legal. Nós estamos chegando ao fim. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Tá tudo sob controle? Obrigado pela oportunidade, né? Você tem falado há algum tempo já para vir aqui e tal. Nada mais justo do que ao completarem uma data. Não foi nada premeditado, né? Foi uma coisa natural. Olha só, podiam vir agora, né? Quando a gente fizer 50, a gente volta. Se Sim. Deus quiser. Eu quero só ver. Queria, Eu estarei aqui esperando. Gente, ó, pra gente encerrar, aquela câmera de vocês, falem pra nosso público onde encontrar a DVD da Filtration. Sei que vocês estão em Mauá, na fábrica, mas redes sociais, canais de contato, a palavra é de vocês. Fala onde? Naquela câmera ali? Tá bom. Bom, a nossa empresa, ela está, como o Adriano falou, situada em Mauá, né? Nós temos uma área fabril lá de 4.000 metros. Os nossos produtos são amplamente divulgados aí pelas mídias sociais, né? Pelo LinkedIn, né? Pelo Instagram, pelo Facebook. Então nós estamos assim, nós fazemos publicações constantes, né? Mostrando produtos, mostrando tecnologia, dando dicas de filtração e etc. Então, fácil, www.laf.com.br e no LinkedIn, Instagram, é só buscar lá que vocês vão ver um rico material nosso, na próprio Google, né? Uma busca no Google, vocês veem muitos produtos nossos aí, né? E história da nossa empresa, ok? Então, vamos nos servir aí dessa tecnologia aí, que Nos conectar. são as mídias digitais e estamos prontos aí para atender qualquer requisito, qualquer cotação, qualquer solicitação de informação. Nós temos um corpo técnico muito bom para fazer isso, tá? Então, fiquem à vontade. Muito obrigado.
Gente, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Parabéns pelos 35 anos em nome Obrigado. do nosso presidente João Moura, lá da Brafiltros. Sejam sempre muito bem-vindos aqui e voltem sempre. Beleza. Muito obrigado. Voltaremos. Obrigado, hein? Sucesso sempre. E parabéns aí pelo programa, né? Que tem algum tempo já, né? Uma inovação, aquilo que a gente estava falando aí, é uma coisa que vocês buscaram. Você conduz brilhantemente aí. Parabéns aí por essa competência que você tem. Tá? Da gente. Gente, Sucesso sempre. obrigado. Esse foi mais um Conversa com Associado, hoje aqui com representantes da DBD LAF Filtration. Se você gostou, curta, acione aí o sininho para receber sempre as nossas atualizações. Navegue pelos outros conteúdos, tanto da TV Filtros, como também aqui do YouTube da Abrafiltros. Voltem sempre, sejam bem-vindos, sempre. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.